Bom dia, meus amigos, minhas amigas, todos que estão aqui nos acompanhando nesta nossa manhã, tarde ou noite de quinta-feira, dia 23 de 12 de 2021. E, embora pareça, pelo menos aparentemente, seriam notícias comentadas aqui pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, mas eu acabei optando por não fazer um convencional notícias comentadas e sim trazer aqui para vocês algumas reflexões, apontamentos daquilo que será notícia em 2022. Essa é a nossa última gravação, nosso último vídeo, nosso último material para agora o ano de 2021. E claro, já estamos aí correndo atrás de uma agenda que com certeza será extensa, produtiva e bastante enriquecedora. Assim esperamos para todos vocês que nos acompanham e, claro, esperamos que todos aqueles que ainda hão de nos acompanhar. Então, por essas e outras, trazer aqui para vocês esse, digamos assim, momento de reflexão. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, todos que estão aqui nos acompanhando nesta nossa manhã, tarde ou noite de quinta-feira, dia 23 de 12 de 2021. E, embora pareça, pelo menos aparentemente, seriam notícias comentadas aqui pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, mas eu acabei optando por não fazer um convencional notícias comentadas e sim trazer aqui para vocês algumas reflexões, apontamentos daquilo que será notícia em 2022. Essa é a nossa última gravação, nosso último vídeo, nosso último material para agora o ano de 2021. E claro, já estamos aí correndo atrás de uma agenda que com certeza será extensa, produtiva e bastante enriquecedora. Assim esperamos para todos vocês que nos acompanham e, claro, esperamos que todos aqueles que ainda hão de nos acompanhar. Então, por essas e outras, trazer aqui para vocês esse, digamos assim, momento de reflexão. Bom, eu creio que, evidentemente, mais do que notícia, também haverá uma espetacularização por trás disso tudo. E se isso antes me animava na juventude, eu não sei se a idade vai provocando isso na gente. Hoje me preocupa um pouco pensar como a espetacularização da notícia e a espetacularização das eleições vão acabar manipulando de uma certa forma o jogo, e quando eu digo a manipulação é para muito além da questão da televisão, mas nós estamos com toda uma gama de
redes sociais, a internet está aí, ela é uma realidade. E claro, por mais que a gente tenha algo em torno de 40 milhões de brasileiros desconectados ou relativamente desconectados, a gente não pode ignorar que os outros 180, 170 milhões estão conectados e, consequentemente, estão aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de notícias e, evidentemente, recebendo os mais diversos materiais, venham eles de onde vier, sejam eles produzidos por quem for, e muitas vezes coisas ocorrendo aí às sombras, como a gente bem costuma ver. Mas claro que para além disso, pegando a própria espetacularização da notícia, é quando começa a se tratar a política ou as eleições propriamente como um jogo de futebol, uma partidinha, uma disputa, aí fica aquele Team Lula versus Team Bolsonaro, fora todos os demais que com certeza vão compor esse bojo. E eu ainda digo aqui o Lula e o Bolsonaro, por serem os personagens mais característicos dessa cena, dessa situação, desse cenário que está apresentado até o momento, mas é claro que ninguém tem bola de cristal, a gente não pode nem sequer garantir ou mesmo prometer que esse será o quadro para o ano que vem. E longe de mim desejar o mal ou algo pior para quem quer que seja, mas como eu disse, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe nem se esse será de fato o cenário do ano que vem. Se nada ocorrer de muito diferente até então, tudo indica que de fato é o que nós vamos acabar vendo. Mas o que chama atenção é como há todo um jogo, um empurra-empurra, e claro, independente de se estar apoiando Lula ou Sérgio Moro ou quem quer que seja o candidato, a imprensa, ou pelo menos grande parte da imprensa, da mídia liberal, está sim travando da esquerda, evidentemente nem se fala, isso era mais do que esperado. Está travando, evidentemente, uma guerra, uma forma de tentar reduzir, para não dizer ridicularizar, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que faz exatamente por onde e em diversos aspectos merece realmente esta ridicularização. Mas o problema é que, em detrimento de um, que, como eu disse, merece esse detrimento, acaba sobrevalendo aquele que a gente fica aí mais ou menos desconfiado também. Sérgio Moro acaba representando a figura daquele bonapartista de direita, aquele cara que vai e resolve, aquele cara que ele é a lei ou ele está acima da lei e acaba entrando num vale-tudo jurídico para poder combater a corrupção, para poder fazer o que deve ser feito e para além de outros problemas que a gente poderia citar sobre esse senhor, esse tipo de prática e acompanhando como ele tem tentado trabalhar a sua carreira política, no mínimo nos preocupam. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, esse daí dispensa comentários, ele vai acabar na prática
sendo a grande força representativa do PT e, consequentemente, da grande esquerda brasileira, por mais que hajam as rupturas, por mais que hajam os movimentos, partidos, grupos que não se aliarão ao PT, que não se aliarão ao projeto pequeno burguês do PT e a política de conciliação de classes que geralmente leva ao prejúdice, leva a um ataque de uma certa forma, direto ou indireto, às classes menos abastadas, às classes trabalhadoras. Por mais que muito tenha sido feito no governo Lula, que, claro, não podemos negar, melhorou a situação dos mais desfavorecidos, mas ao mesmo tempo foi muito pouco perto do que deveria ter sido feito e também foi feito porque foi dentro do jogo da máquina burguesa, foi dentro do que a burguesia poderia permitir de avanço naquele momento, mas o jogo de empurra-empurra acontece, acaba sendo sempre enquanto capitalismo, enquanto sistema capitalista, empurrando para o lado contrário ao dos interesses do proletariado, como, né, não precisa acreditar ou botar fé naquilo que eu estou falando, apenas leiam esses dois aqui. Conseguem ler aí? A iluminação deve estar atrapalhando um pouco, mas de qualquer forma, Karl Marx e Friedrich Engels. Esse daqui, no caso, é o Manifesto Comunista, mas eu me referia mais especificamente ao salário, preço e lucro. Nele eu acho que tem uma explicação bastante interessante sobre isso que eu acabei de dizer, mas claro que o Manifesto Comunista também acaba sendo bastante interessante nesse sentido. A obra, né, de ambos, principalmente em parceria, é muito rica e norte aí para todos de esquerda, ou pelo menos quase todos de esquerda. Só lembrando que essa aqui é uma edição adaptada aí da tradução soviética, stalinista, Manifesto do Partido Comunista, em que se privilegiou a figura do partido, mas Marx não previa partido no sentido como a gente conhece propriamente, tanto é que no original seria Manifesto Comunista. Segundo diversas explicações, apontamentos que eu já vi, já li a respeito, mas isso aí é só um detalhe histórico e teórico interessante, relevante, mas de qualquer forma, seja ele o título que for na capa, o importante é todo o conteúdo aqui que está nele. E, por favor, aqueles que forem ler, leiam o livro inteiro e não apenas a última página e ficar feito papagaio de pirata pseudo-comunista, repetindo trabalhadores do mundo todo, univos, né? E o cara grava essa frase e já acha que é um puta de um comunista. Mas enfim, só uma leve crítica aí. Eu faço essas críticas pesadas à esquerda porque eu acho que o propósito do Mesa de Debates é esse. A gente está evidentemente querendo fazer uma análise evidentemente atual sobre o governo Bolsonaro, sobre a direita como um todo e sobre o sistema capitalista, mas não adianta criticar o outro sem fazer também uma autocrítica, uma autoanálise e sem ver
onde estão os erros pessoais, onde estão os erros do seu grupo, ou mesmo da ideia que você defende. Então, tudo isso é necessário justamente para que se construa e apontemos saídas mais viáveis para a classe trabalhadora. De qualquer forma, para além da política, outras notícias que com certeza estarão aí na pauta vão aparecer, e não querendo ser trágico nem nada, mas evidentemente nós sabemos que impactos ambientais, crises ambientais, e sabemos quem as provoca e por que as provoca, estarão aí no cotidiano desse ano de 2022 que entra. E aqui eu busco, evidentemente, apelar para que não se fale apenas do meio ambiente, assim como aquela coisa muito apaixonada. Apaixonada eu digo no sentido, aquele romantismo, aquela coisa de achar que vamos viver todo mundo sentado na grama, tomando banho de rio. A gente sabe que a sociedade evoluiu para um ponto onde isso não é mais possível. A questão agora que a gente quer é justamente que o desenvolvimento que venha ao que vier, ele possa permitir que quem queira continue tendo uma grama para sentar, continue tendo um rio para se banhar. Então eu acho que é muito mais nesse sentido do que querer que a humanidade volte a uma era primata. Isso eu sinto muito, mas eu acredito, né? Eu propriamente duvido que isso aconteça. E também, ao contrário da imprensa, da mídia liberal, e aí eu faço um pequeno coro com os jovens que estiveram protestando ao longo desse ano contra as grandes organizações e também as nações, as principais potências mundiais, não acreditar, não botar fé no discurso liberal, nas grandes potências liberais do mundo, que falam, prometem, mas na prática nada é mais concretamente feito. E resumindo, nós só estamos vendo cada vez mais a natureza em colapso. Para além disso, meus queridos, e se o Guilherme também concordar, esse livrinho aqui, eu particularmente estou numa fase de desapego e estou pensando seriamente em me desfazer dele no bom sentido e quem sabe sorteá-lo aí para o ano que vem. Você que nos acompanha, está aí assistindo, compartilhando o material, curtindo, quem sabe você não ganha esse exemplar. André, mas eu já tenho dois. Ué, dá aí pro seu vizinho, pro seu primo, pro seu amigo, para quem quer que seja, né? Para a namorada, para o namorado, para o pai engenheiro liberal, para o tio bolsonarista, sei lá. Fica aí a seu critério, né? O livro passará a ser sua propriedade privada assim que você ganhá-lo num sorteio, caso a gente venha a fazer. Então vou deixá-lo guardadinho aí e desejo aqui, antes de tudo, muita luta, muita paz, mas paz de espírito antes de tudo, porque a gente sabe que a paz concreta é muito difícil, é impossível, né? Marx já colocaria isso, é impossível no sistema capitalista,
Então, não vamos ser ingênuos e românticos aqui de desejar uma paz superficial, sabendo que concretamente, mundialmente, ela não vai acontecer. Mas claro que estamos aí na luta para tentar denunciar as injustiças, as arbitrariedades, os erros e, claro, denunciar as mazelas que o sistema provoca. E obrigado a todos que estiveram conosco, nos acompanhando, ajudando. Afinal de contas, não crescemos sozinhos, crescemos graças ao valor, no bom sentido do termo, que vocês nos deram mais valor. Os marxistas mais acadêmicos vão querer cortar meu pescoço depois desse vídeo. Mas enfim, piadinhas à parte, muito bom tê-los conosco nesse ano e, claro, seguimos na luta para esse 2022.